Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Como vocês já sabem, eu sou a professora Dulcineia Cardoso e hoje estamos na nossa décima e última aula de matemática do 5º ano. E hoje nós vamos ver o máximo divisor comum entre dois ou mais números, atenção, pelo processo da decomposição de números em fatores primos. Então vamos ver. Eu trouxe aqui uma situação, um exemplo, onde podemos claramente entender o conceito de hoje. Então, máximo divisor comum. Podem ver o conjunto A. Então, o conjunto A tem os seguintes elementos. Se vocês repararem, vamos tomar esse conjunto A, tem os elementos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. O que é que representa o conjunto A? Se vocês repararem, conjunto A representa o quê? Divisores de 24. E conjunto B? Vamos tomar o outro conjunto. Tem os seguintes elementos. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, que representam o quê? Divisores de 30. Agora, reparem numa coisa. Nós temos aqui os números que estão a vermelho. O 1, o 2, o 3 e o 6 são os divisores que aparecem tanto no conjunto A como no conjunto B. Ou seja, os divisores comuns que aparecem no conjunto A, tanto no conjunto A como no conjunto B. São esses divisores comuns. 1, 2, 3 e 6. Agora, desses divisores que são comuns, qual é que é maior? O 6. Muito bem. Então, por isso é que dizemos que o máximo divisor comum entre 24 e 30 é 6. 6 é o máximo divisor comum entre os dois números. Vamos passar agora. Como é que nós vamos obter o máximo divisor comum entre dois ou mais números? Vocês aprenderam antes que vocês indicaram os divisores dos números, depois destacaram o maior. Mas vamos imaginar se o número for bem grande. Então, fica muito difícil indicar todos os divisores depois para indicar o máximo. Então, tem uma regra geral, que é, para encontrar o máximo divisor comum, vamos também utilizar o processo da decomposição que vimos ontem, dos números em fatores primos, mas aplicando a seguinte regra. O máximo divisor comum entre dois ou mais números é igual ao produto dos fatores primos comuns, atenção, elevados aos menores expoentes. Okay? Então, nós vamos ver um exemplo para entendermos. Temos aqui o exemplo. Determina o máximo divisor comum entre 32 e 40. Então, vamos utilizar o primeiro processo. O que é que devemos fazer antes? Decompor os números em fatores primos. Então, a decomposição dos números em fatores primos. Nós temos aqui o 32. Já sabem, na aula passada nós vimos como é que se faz a decomposição. 32 a dividir por 2 dá 16. O resultado vamos dividir pelos números primos, vocês já sabem. Então, 16 a dividir por 2 dá 8. Em seguida, 8 também é divisível por 2. Continuamos com o 2. Então, 8 a dividir por 2 dá 4. 4 também é divisível por 2. Então, vamos continuar com o fator primo 2. Então, 4 a dividir por 2 dá 2. E 2 é divisível de si próprio. Então, 2 a dividir por 2 dá 1. E terminamos quando encontramos o quociente 1. Vamos agora para a decomposição de 40 em fatores primos. 40. Qual é o primeiro fator primo? 2. Então, 40 a dividir por 2 dá 20. 20 a dividir por 2 dá 10. 10 a dividir por 2 dá 5. Atenção, ali não vamos utilizar o fator primo 2, porque 5 não é divisível por 2. 5 é um número
primo. Então, é divisível por ele próprio. Por 5 dá 1. Já temos os números ali fatorizado, ou seja, decomposto em fator primo. Desculpa. Agora, passamos agora para a sua fatorização. Já decompomos em fator primo, agora vamos à fatorização de 32. Nós encontramos, podem ver aqui, depois vamos para fatorizar, vamos multiplicar aqui os fatores primos, não é? Que fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, o 2 está a repetir 5 vezes. E já vimos que multiplicação de produtos de fatores com a mesma base podemos transformar numa potência. Então, 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos aqui a fatorização de número 32. 2 elevado a 5. 40. Nós vimos que, vou de novo aqui, temos aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que dá 2. Podem ver aqui. 2, 1, 2, 3, está a repetir 3 vezes. 2 ao cubo vezes 5. Então, depois agora, vamos identificar os fatores primos comuns. Vamos ver. O 2 aparece aqui também. No outro também temos o 2. Então, quer dizer que 2 é fator comum tanto do número 32 como do número 40. Agora, já identificamos o fator comum, que é 2. Agora, fator primo comum de menor expoente. Vamos ver. 2 tem expoente 5 aqui e o outro 2 tem expoente 3. Qual é que tem menor expoente? Muito bem. O 2 elevado a 3 tem expoente 3. 3 é menor do que 5. Muito bem. E o terceiro? Agora vamos aplicar a regra para obtermos o máximo divisor comum entre 32 e 40. Então, temos aqui a fatorização, já temos a fatorização do número 32 e 40. Agora vamos aplicar a regra. Máximo divisor comum entre 32 e 40. Vamos ver, vocês identificaram o fator comum, que é o 2, e tomaram o de menor expoente, que vocês já tinham identificado, que é 2 ao cubo. Agora vamos calcular quanto é 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Atenção, já temos o nosso máximo divisor comum, que é 8. Passaremos agora para a parte prática. Hoje eu trouxe um exercício, vamos lá ver. 3 escolas, A, B e C, participaram num campo de férias com 30 alunos, 48 alunos e 36 alunos, respectivamente. No campo, formam-se equipas com o mesmo número de alunos e com o maior número possível. Determina quantos alunos participaram em cada equipa. Atenção, já sabem que para obter ali o número de alunos por cada equipa, vão ter que aplicar uma regra. Eu não vou dizer, vocês vão descobrir, daqui a nada voltarei para fazermos a correção.
E como sei que vocês são excelentes alunos, certamente encontraram o resultado procurando o máximo divisor comum entre os números dados. Então, vamos resolvê-los no quadro. Primeiramente, vamos ter que decompor em fatores primos os números. Temos o número 30. A seguir temos o 48. E, por último, 36. Já sabem que vamos precisar dos fatores primos. Relembrando o crivo de Eratóstenes, vamos lá. Temos os números primos, começando por 2, 3, 5, 7, 11, etc. Não vamos precisar dos outros. Vamos trabalhar com... Primeiramente, vamos utilizar o 2. Vamos ver se 2 é divisível por 30. Ou seja, se 30 é divisível por 2. Se 2 é divisor de 30. Claro, porque 2 divide qualquer número par. Então, 30 é par, é divisível por 2. 30 dividido por 2 dá 15. 15... Atenção, como não é um número par, não é divisível por 2. Então, passaremos para o próximo fator primo, que é 3. Então, 15 a dividir por 3 dá, certamente, 5. 5 é um número primo, então divisível por ele próprio. Então, 5 a dividir por 5 dá 1. Paramos quando encontramos o quociente 1. Passaremos agora para a decomposição, o fator primo, de número 48. 48 é um número par, certamente é divisível por 2. Então, vamos lá. Metade de 8, 4. Metade de 4, 2. Então, 48 a dividir por 2 dá 24. 24 é um número par, então será divisível por 2. Metade de 4, 2. Metade de 2, 1. Então, 12 também é um número par, é divisível por 2. Metade de 12, 6. 6 é divisível ainda por 2. 6 a dividir por 2 dá 3. 3 é um número primo, então divisível por ele próprio e o resto 1. Passaremos agora para o número 36. 36 é um número também par, é divisível por 2. Então, 36 a dividir por 2 dá 18. 18 ainda é par, por 2, dá 9. 9 não é divisível por 2, então vamos passar para o próximo fator, que é 3, fator primo. 9 a dividir por 3 dá 3. 3 é primo por ele próprio e 1. Terminamos a decomposição. Segundo passo é fazer a sua fatorização de cada número. Vamos fatorizar o número 30. Então, 30 é igual a... Vamos multiplicar os fatores primos. 2 vezes 3 vezes 5. Agora, vamos fatorizar número 48. 48 é igual a... Vamos multiplicar aqui os fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2, desculpa, vezes 2 vezes 2. Agora, vezes o 3. E 36? 36 é igual a 2 vezes 2. Agora, vezes 3 vezes 3. Agora, repare. Aqui, o 2 repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, fica 2 à quarta vezes 3. E aqui, o 2 está a repetir 2 vezes. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vocês aprenderam que quando temos produtos de fatores iguais, podemos transformar
numa potência. Agora vamos aplicar a regra para encontrarmos o máximo divisor comum entre esses números 30, 48 e 36. Primeiro, vamos ver os fatores comuns a esses três números, que aparecem tanto em 30, 48 e 36. Vamos ver o 2. Temos o 2 aqui, temos também o 2 a repetir ali 4 vezes, temos também aqui o 2 a repetir 2 vezes, como vocês podem ver aqui uma vez, aqui o 2 está a repetir 4 vezes, expoente 4, e aqui o 2 está a repetir 2 vezes, expoente 1. E 2, desculpa, aqui o expoente é 1, quando não tem nada é 1, ok? Então nós temos o fator comum a esses três números, é o 2. Vamos ver se tem mais. Tem o 3. 3 aparece aqui uma vez, 3 aqui uma vez também, e aqui aparece 2 vezes. Vamos ver o expoente. Expoente aqui é 1, expoente também aqui é 1, e aqui o expoente é 2. Regra: para encontrar o máximo divisor comum, vamos fazer o produto entre os fatores primos comuns, só os que são comuns, elevado ao menor expoente. Então, já tínhamos indicado o 2 e também o 3. Agora, vamos ver que expoente é que vou tomar. O 2 elevado a 1 ou o 2 elevado a 2 ou o 2 elevado a 4? Muito bem, o 2 elevado a 1. Também o 3. Temos 3 elevado a 1. Aqui também 3 elevado a 1 e o 3 elevado a 2. Vamos tomar o menor expoente. Então, 3 elevado a 1. Fica 3 como está. Agora, vamos multiplicar. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, 6 é o nosso máximo divisor comum entre 30, 48 e 36. Vocês podem ver aqui. 6 é o nosso divisor comum. E resposta. Vocês já encontraram a resposta? Quantos alunos participaram em cada equipa? Então, em cada equipa participaram 6 alunos. Como não deu espaço, vocês vão responder em casa. E já sabem, eu não vou para casa sem antes deixar-vos aquele desafio para vocês resolverem em casa. Então, vamos lá ao desafio de casa, para casa hoje. Temos desafio 1, determina máximo divisor comum entre 30 e 70. A linha B, máximo divisor comum entre 18 e 60. A linha C, máximo divisor comum entre 36, 54 e 90. A linha D, máximo divisor comum entre 12, 24 e 32. No exercício 2, eu trouxe uma situação de dia a dia, não é? Onde vocês vão calcular o máximo divisor comum para encontrar o resultado. 3 netos visitam sua avó, respectivamente, em intervalos de 5 dias, 7 dias e de 9 dias. A última vez que os 3 se encontraram na casa da avó foi no mês de maio. Em que mês eles voltarão a se encontrar? Já sabem, ali vocês vão procurar o máximo divisor comum, depois vão ter que converter também para encontrar em meses, para encontrar o mês a seguir que eles vão se encontrar.
vimos hoje o máximo divisor comum entre dois ou mais números através da decomposição de números em fatores primos. E vimos que para obter o máximo divisor comum é o produto entre os fatores primos comuns elevado ao menor expoente. Chegamos ao fim das nossas aulas no programa Aprender e Estudar em Casa. Foi um prazer enorme trabalhar convosco a disciplina de matemática do 5º ano e espero que vocês também possam dizer o mesmo. Até lá, fiquem seguros.